Olá, pessoal, tudo bem? Vamos finalizar a nossa aula sobre programação e controle da produção. A gente vai tratar nessa aula sobre regras de prioridade, em primeiro lugar, que são modelos simples de decisão usadas em situações rotineiras de programação, quando a organização ela quer dar preferência a um trabalho considerado prioritário por qualquer motivo, principalmente em termos de encomenda de um cliente. Então, para isso, ela utiliza o método ou a técnica da razão crítica. O que seria essa? Como é que eu calcularia essa razão crítica? Eu vou pegar o tempo de processamento, certo? De um determinado item, a data devida dele, ou seja, quando ele deve ser entregue, e vou subtrair, vou pegar o tempo de processamento dividido pela data devida menos a data atual. Então, por exemplo, se a gente fosse pensar que a gente vai utilizar esse método hoje, a data atual seria 0, nesse exato momento. Então, eu vou calcular as razões críticas dos trabalhos que aguardam processamento lá no centro, né, de produção e vou programar o primeiro trabalho que tiver a maior razão crítica, certo? Quanto maior o valor que der nessa continha aqui, ele tem que ser programado primeiro, certo? Então, a razão crítica também pode dar negativa. Quando a razão crítica ela dá negativa, quer dizer que aquele trabalho já está atrasado. Caso haja apenas um trabalho atrasado, ele será o primeiro a ser processado. Caso existam 2 ou mais trabalhos atrasados, a gente vai utilizar a regra do menor tempo de processamento. Então, aquele que tiver o menor tempo de processamento, ele entra primeiro no centro de produção, ok? Para a gente entender melhor esse método da razão crítica, a gente tem aqui 5 trabalhos, a gente tem o tempo de processamento desses trabalhos e tem a data devida. A partir dessas informações, a gente vai começar a calcular a razão crítica, fazer as rodadas e identificar como vai ser essa programação de produção. Vamos fazer? Aqui a gente vai trabalhar com a razão crítica, certo? O primeiro item que vai para fabricação é aquele que tiver maior razão crítica ou aquele que tiver com a razão crítica negativa, certo? O que que a gente precisa saber primeiro? Quando a gente começa a atividade, a nossa data atual, que é hoje, vai ser 0, certo? Porque a gente vai usar a fórmula da razão crítica, tem um tempo de processamento dividido pela data devida menos a data atual. Como a gente está começando o trabalho hoje, agora, a nossa data é 0. Data atual é 0. Então, vamos lá. Para calcular a razão crítica de a gente vai pegar o tempo de processamento, que é 5, vai dividir por 14 menos 0. Isso vai dar igual a 0,36. A razão crítica de B vai ser 8, que é seu tempo de processamento, dividido por 9, menos 0, que vai dar igual a 0,88. A razão crítica de C, 2, dividido por 10, menos 0, que vai dar igual a 0,2. A razão crítica de D, 4, dividido por 20 menos 0, igual a 0,2. E a razão crítica de E, 1, dividido por 7 menos 0, que é igual a 0,14. Com esses resultados, a gente tem que o trabalho B, ele deve ser o primeiro a ser sequenciado. Então, ele é o que vai ser fabricado primeiro. E agora a gente vai fazer a próxima rodada, que seria qual a ordem, qual o trabalho que vem na próxima rodada, ok? O item B foi o primeiro a ser processado, então ele levou 8 dias. Então, nossa data atual para a fabricação do próximo trabalho vai ser 8 agora. Então, a gente tem aqui para fazer nossa continha, que a razão crítica vai ser 5 dividido por 14 menos 8. Isso vai dar um valor de 0,83.
No C, a gente tem o 2 dividido por 10 menos 8. E a gente tem uma razão crítica de 1. Aqui a gente tem 4 dividido por 20 menos 8. E tem uma razão crítica de 0,33. E aqui a gente tem 1 dividido por 7. Olha só, menos 8. Aqui a gente já tem um valor negativo, certo? Se a gente tem esse valor negativo, esse daqui já está, esse trabalho já está atrasado. Então, o próximo a ser processado é o trabalho E. Então, o tempo de processamento do trabalho é de um dia, nossa data atual agora é 9. Então, a gente vem calcular novamente a razão crítica. Então, a gente tem aqui 5 dividido por 14 menos 9. Isso vai dar igual a 1. Aqui a gente tem 2 dividido por 10 menos 9. Isso aqui vai dar 2. E aqui a gente tem 4 dividido por 20 menos 9. Esse valor vai dar 0,36. Então, onde a gente tem o maior valor, que seria a maior razão crítica, é o C. Então, o próximo a ser produzido é o C. Agora a gente tem o tempo de processamento de ser 2 dias e a nossa data atual vai para 11 dias. A gente vai calcular a razão crítica de A, que vai ser 5 dividido por 14 menos 11. Isso vai dar um valor de 1,67. E aqui a gente tem o valor da razão crítica de D, 4 dividido por 20 menos 11, que vai dar um valor de 0,44. Logo, o próximo trabalho a ser produzido é o trabalho A. Então, a partir dessa sequência da razão crítica, a gente tem, a partir dos cálculos da razão crítica, a gente tem a seguinte sequência: primeiro o trabalho B, depois o trabalho E, depois o trabalho C, o trabalho A e, por fim, o trabalho D. Essa é a nova sequência.
Agora a gente chegou na nossa última situação, na produção em sistemas contínuos e na linha de montagem, onde o produto é dividido em partes menores. A gente vai utilizar a técnica do balanceamento de linha, que vai fazer a atribuição de tarefas aos postos de trabalho de forma a atingir uma dada taxa de produção, fazendo com que o trabalho seja dividido igualmente entre esses postos. Então, eu tenho uma sequência, né, lógica de tarefas, o produto vai fluir de um posto para o outro, e o que se vai fazer nessa técnica de balanceamento de linha é que, com base na taxa de produção, no tempo de ciclo, os postos de trabalho, eles sejam divididos, o trabalho, né, ali as tarefas executadas nos postos de trabalho, eles sejam divididos de maneira igual, certo? Para exemplificar essa técnica de balanceamento de linha, aqui tem uma figura que nos mostra uma linha de montagem. Aqui eu tenho os postos de trabalho, posto 1, posto 2, posto 3 e posto 4. Em cada posto desse foram alocadas atividades. Ó, 2 atividades aqui no posto 1, uma atividade no posto 2, 3 atividades no posto 3 e 2 atividades no posto 4. Aqui a gente tem um exemplo para fixar esse conteúdo. Então, um produto para ser confeccionado requer 5 operações: A, B, C, D e E. Uma tarefa só poderá ser feita depois do término da precedente, certo? Então, eu tenho aqui, ó, tarefa A tem a duração de 1 minuto, não tem tarefa precedente, que ela é a primeira atividade. Para fazer a B, ó, é necessário que a A esteja pronta. Para fazer a C, também é necessário que a atividade A esteja pronta. Para fazer a tarefa D, é necessário que as atividades A, B e C estejam prontas. E para fazer a atividade E, eu preciso que todas as tarefas anteriores estejam prontas. Certo? Vamos fazer esse exercício. Primeiro o primeiro passo é calcular o conteúdo do trabalho. O que é esse conteúdo? É a soma dos tempos de todas as tarefas. Nós vamos somar todos os tempos, certo? E aí, alguns dados que são adicionais ao exemplo. A linha opera diariamente 8 horas, 480 minutos, e a taxa de produção é de 80 unidades por dia. Então, qual é o tempo disponível para fazer o produto? Então, a gente vai fazer esse cálculozinho. Se a linha opera diariamente 8 horas, 480 minutos, e eu consigo produzir 80 unidades por dia, eu tenho um tempo que é necessário para produzir um produto. Vamos fazer essa continha? O primeiro passo aqui é calcular o conteúdo do trabalho. O conteúdo do trabalho vai ser a soma de todos os tempos dos trabalhos que estão aqui disponíveis. Então, eu vou somar a duração do trabalho A com a duração do trabalho B, duração do trabalho C, duração do trabalho D e duração do trabalho E. Logo, o conteúdo do trabalho vai ter o valor de 3 minutos, certo? Nesse problema, a gente tem dados adicionais. O problema diz que a linha opera 480 minutos por dia, certo? E que produz nesse período 80 unidades. Então, a gente vai querer descobrir quanto tempo leva para se fazer uma unidade. Então, a gente vai pegar os 480 minutos que são trabalhados, dividir pelas 80 unidades, e a gente vai ter um total de 6 minutos por unidade. Então, a gente achou que o tempo necessário para a produção do produto é de 6 minutos, lembram? Logo, para que haja o balanceamento entre os postos de trabalho, nenhum desses postos podem ter mais que 6 minutos disponíveis, certo? O tempo de ciclo seria o tempo disponível em cada posto de trabalho. O segundo passo, a gente precisa calcular o número de postos de trabalho. Como é que a gente calcula o número de postos? A gente vai pegar o conteúdo do trabalho, que a gente já calculou, vai fazer o tempo dividido pelo tempo de ciclo. E o terceiro passo é alocar essas atividades em cada posto e calcular a eficiência. Vamos lá? Para calcular o número de postos de trabalho, a gente precisa do conteúdo do trabalho, que é de 13 minutos, e o tempo de ciclo,
que é de 6 minutos. Logo, a gente tem o valor de 2,17 e a gente assume que serão necessários 3 postos de trabalho. Agora a gente vai fazer a alocação das tarefas em cada posto de trabalho. Lembrando que nenhum posto pode ter tarefas alocadas com tempo maior que 6 minutos, certo? Então, ó, no posto 1, a gente pode alocar a tarefa a tarefa B e a tarefa C, que vai dar um total de 5 minutos. No posto 2, a gente aloca a tarefa D, que dá um total de 5 minutos. E no posto 3, a tarefa E, que dá um total de 3 minutos. E aí a gente precisa calcular a eficiência. A eficiência a gente calcula fazendo a relação dos 5 minutos do posto, por exemplo, com os 6 minutos que são disponíveis. E aqui a gente tem um valor aproximadamente de 83%. O mesmo valor vai acontecer aqui, que é de 83%. E aqui a gente vai ter uma eficiência de 50%. E assim a gente finaliza a questão. Com isso, a gente finaliza essa aula sobre programação e controle de produção e também a disciplina de gestão da produção nesse período. Espero que vocês tenham aproveitado. Abraço, até mais!